Se eu te disser que o amor cura, você vai dizer, Mariana, piegas. O amor não é assim tão potente. Mas até o final desse episódio eu vou provar para vocês que o amor pode curar sim. Depende de como que a gente está enxergando esse milagre de cura. Esse podcast hoje é especial, né? Todos são aqui. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de missões que trazem curas interiores e quiçá para o câncer. Tem que ficar com a gente até o final, tá imperdível. Bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Graziela Piló, sou oncologista clínica e junto com a minha amiga, doutora Mariana Cunha, estamos aqui para desmistificar todo o universo relacionado ao tratamento oncológico, né? Os pacientes com câncer, porque aqui a gente fala de câncer, sim. E hoje, mais um convidado para lá de especial, uma convidada para lá de especial, que veio trazer uma história muito inspiradora, uma história de amor, principalmente, né? Então, Renata, a gente queria agradecer imensamente o convite. A gente sabe que tem uma agenda cheia, né? Ela tem um tanto de projetos que vocês vão saber mais pra frente aqui. Obrigada por ter vindo, né? Para compartilhar um pouquinho dessa história sua tão bonita com todo mundo aqui que nos assiste. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente tá aqui vibrando, porque a gente já sabe que o amor cura, mas quem tá em casa acho que não sabe ainda não. E duvida que isso é possível na hora que chega um diagnóstico difícil como o câncer. Vamos começar contando pro pessoal, quem que é a Renata? Então, a Renata é uma sonhadora que sonhava em ser escritora de poesias. Que lindo! Socióloga. E que teve a vida totalmente mudada. Eu fiz administração, parei de escrever, né? Sonhava em ser missionária na Ásia. Olha! E, de repente, foi diagnosticada com um câncer de mama em estágio avançado, né? Uma notícia que tira o chão, né? Da maioria das pessoas, mas que, através de tudo isso, teve a sua vida totalmente ressignificada. Nossa, eu adoro essa palavra, que ressignificar eu acho um processo tão bonito, porque ele é processo, né? Não é dormir de um jeito e acordar do outro. Não. E, por conta disso, como que foi o diagnóstico do câncer? Como é que ele chegou na sua vida? Em que momento que ele chegou? Então, eu tinha 38 anos, eu tinha acabado de fazer todo o check-up, tinha pedido para a médica o pedido para exame de mamografia, né? Eu estava ainda antes dos 40, ela falou que estava tudo bem, que todos os meus exames estavam ótimos, que não precisava preocupar, né? Esperasse um pouco. E do nada, aparece um nódulo gigante na minha mama direita. Que você mesmo percebeu? Que eu mesmo percebi, e eu corri para o médico. E a primeira consulta, o médico pediu para eu já procurar uma mastologista, porque pelo tamanho, pelo formato, ele sabia que aquilo era uma boa coisa. E eu corri para mastologista e ela me deu 6 meses de vida. Uau! Nossa, com 38 eu não tinha feito anos. nem a biópsia. Mentira! Não, nem isso eu tinha feito. Ai, é o poder da informação, meu Deus. Aí sim, é pra sair do consultório e tirando a própria vida, né? Porque é uma situação de desespero completo. E aí? Sim. E ela me passou todos os exames, né? O pedido da biópsia e tudo. Gente, mas peraí, eu queria entender essa frase. Eu acho tão engraçado, porque tem muito paciente que chega no consultório falando isso. Você tá lá um médico, ele te entrega uma biópsia, um resultado de uma biópsia, e aí te explica, fala, olha, isso aqui é um câncer, isso aqui tá avançado, e você tem 6 meses? É assim a conversa? Infelizmente, para alguns médicos é assim. Isso é um chamado, né, eu acho que é por isso Renata? que o câncer tem tanto tabu, né? Tabu. Assim, porque ainda tem, até dentro dos próprios profissionais da medicina, essas informações muitas vezes equivocadas, né? Você tá partindo do profissional médico, isso é desafiador, porque enquanto está no vocabulário, no imaginário das pessoas leigas, eu entendo que isso tá até, né, a gente consegue trabalhar. Mas a gente precisa trabalhar também dentro do universo médico, se o médico falou que vai viver 6 meses, quem sou eu na fila do pão, né? Pra dizer que não. E aí? Então, eu saí com todos os pedidos de exame. Ela pediu que eu fizesse, na época foi pelo SUS, né? E ela pediu que eu fizesse particular, senão eu morreria antes. Nossa. Né? Ainda impondo mais uma questão financeira, né? Nessa questão. Eu corri, fiz todos os exames e procurei um outro médico. E realmente era um estágio bem avançado, já com metástase na axila. Era uma corrida contra o tempo.
comecei a fazer meu tratamento no Hospital da Baleia. E foi assim que começou, né, toda a minha história de paciente oncológico e líder social. Me conta, porque assim, é uma transformação de vida, o diagnóstico do câncer, que a gente está adaptado, a gente vê todos os dias, né? É uma doença que tem muitas transformações físicas e psicológicas, não só pela doença, mas pelos tratamentos que são impostos. Como é que foi essa rotina e de onde veio, dentro dessa rotina maluca, essa líder social? Então, desde os 6 anos eu faço trabalho voluntário. A minha avó me ensinou, né, sempre a olhar para o lado e ver o próximo e estender a mão. Então, trabalho social já é uma coisa de dentro da minha casa. Não era uma coisa difícil. E quando eu cheguei no hospital, né, que eu me deparei com aquele tanto de gente, pessoas falando que chegaram ali 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5, e que tinham que esperar, né, o consultório abrir para ser atendido, para fazer o exame de sangue, para depois fazer a quimioterapia. E assim, a gente chega muito cedo e vai embora muito tarde, né? Todo aquele processo. Eu fiquei muito curiosa, né? Como assim? A gente fica aqui o dia inteiro, mas essas pessoas não estão comendo, né? Por quê? Quando o meu médico me chamou para consulta, a primeira coisa que eu perguntei foi isso. Olha só, você não perguntou do seu tratamento, não. Você perguntou... Não. Deixa eu entender esse processo. Olha só, aqui. Você vê que está no seu DNA, né, mesmo, né? Porque foi uma pergunta natural ali de um processo que você estava acostumada a olhar para o lado. E isso é muito legal, Renata, porque a gente está vivendo um mundo tão... Egoísta, né? Que olhar para o lado é complicado, desafiador. E você principalmente nesses momentos que você está precisando. Exato, naquele momento. Mas ela estava ali, né, assim, né, para tratar o câncer, e a dúvida primeira que ela teve não foi para ela, foi para os outros. Sim. E ele falou, né, Renata, acontece, claro, né, de pacientes perderem o apetite, precisar fazer o uso de suplemento alimentar e tudo, mas a maioria das pessoas que você está vendo ali fora, eles não comeram nada e não vão comer nada porque eles não têm dinheiro para comprar um copo de café na lanchonete. Eu lembro que quando eu fui diagnosticada mesmo com câncer, eu não chorei. Eu escolhi ser forte, não que é proibido chorar, mas eu não quis chorar. Sabe? Eu falei assim, não, eu vou enfrentar como se trata qualquer outra doença, né? E vamos correr atrás do que tem que ser feito. E nesse dia eu chorei. Né? No dia que você soube da miséria, né? Quando o Cadu me contou, né, que ele mesmo falou assim, olha, tem 29 pacientes que eu ajudo mensalmente com a cesta básica porque eles não têm o que comer em casa. Isso me entristeceu muito. Eu lembro que eu tinha levado meu lanche todo preparado, com todo cuidado, com todo amor, e eu não comi. E a minha tia sempre ia comigo. Ela falou assim, Renata, você precisa se alimentar. Eu falei assim, eu não vou conseguir comer. Como que eu vou comer alguma coisa que eu não consigo dividir com todo mundo? Não vou comer, eu não tô com fome, eu perdi a fome. E realmente eu perdi a fome. Você perdeu a fome não pelo tratamento, né, Renata? Pela condição humana que você estava enxergando ali. E eu fiz, né, tomei a quimioterapia e tudo, e fui para casa, e eu entrei dentro do meu quarto, e eu fiz uma oração. Eu falei com Deus que eu precisava ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Eu ainda não sabia como, mas eu ia saber. Até no outro dia eu ia saber. E foi o que aconteceu. No outro dia eu acordei e falei, olha, eu vou usar o meu auxílio-doença para comprar, né, o pão, a manteiga, o pó de café, açúcar, fazer e levar para os pacientes de quarta-feira. Que era o dia que você ia fazer. Que era o dia que eu fazia quimioterapia. E foi isso que aconteceu. Minha tia me ajudou. A gente montou o lanche, né, na próxima quarta. E lá fomos nós para o hospital levar o lanche e eu fazer a quimioterapia. E foi muito especial. Foi, assim, uma coisa que pra gente, né, é tão simples, né? Um pãozinho com manteiga, muita gente nem valoriza. Para aquelas pessoas, aquilo foi um banquete. E veio uma senhora chorando e me abraçou e me agradeceu. E ela falou assim, Renata, antes de sair de casa, eu fiz uma oração e eu pedi a Deus que Ele me fortalecesse e que Ele me sustentasse, porque eu não tinha o que comer na minha casa. Então, eu já fui para o hospital de barriga vazia. E aí, eu chego aqui, tá você servindo um lanche e um café da manhã pra gente, toda sorridente. Né? E ela me abraçou e chorou muito. E isso, pra mim, não tem preço. Né? A religião fala um pouco isso, né? Assim, que não existe salvação sem caridade, né? Acho que a gente tem que olhar
realmente para o outro. A gente na oncologia vê muito isso, né? Trabalhando em hospital público, tem paciente que não vai ao tratamento porque não tem dinheiro para chegar, né? Dinheiro para o ônibus, muitas vezes está fazendo sessão de radioterapia, que são sessões diárias, o paciente mora longe, nem todo auxílio municipal contempla os pacientes, né? Que às vezes moram na mesma cidade, mas em pontos extremamente distantes, né? Do centro de tratamento. Isso é muito difícil. Muito. E Renata, olha que coisa, eu tô aqui, eu já tô emocionada, né, Renata? Eu sou a chorona da dupla aqui, assim, mas porque realmente me toca. Eu acho que essas questões de... A gente sabe que a oncologia tem gargalos, né? Como saúde em geral hoje tem. E que esse é um problema enfrentado por pessoas de várias áreas, com vários tipos de doenças que tem que vir tratar. Mas me chamou a atenção aqui o seu olhar sobre a situação de quase alimentar ao outro naquele momento, era também te alimentar de energia, mesmo, né? E como que essa analogia, me perdoa se eu estiver equivocada, mas como que isso é potente? Porque à medida que você estava transformando, né, a sua dor, a sua miséria do momento em que você estava vivendo para curar a miséria do outro. Ou para pelo menos mitigar, né, para diminuir a miséria do outro ali. E um outro passo importante que é dividir, né, compartilhar, porque o sofrimento às vezes precisa ser compartilhado para ele poder ser melhor, até compreendido, né? A gente fala isso sobre pessoas e aquele momento você resolveu repartir o pão, né? Para tentar diminuir aquele sofrimento que para você no momento na sua interpretação ali o câncer era um problema, sim, real, perceptível, né? Sensível, mas a dor do outro por aquilo todo era mais forte no seu entendimento. Muito mais forte. Aquilo mexeu muito comigo, me desestruturou. Eu fui para casa muito feliz, mas eu mesmo pensei, ainda é muito pouco. Eu preciso fazer algo. Eu preciso mudar essa situação. Eu sei que eu não vou conseguir mudar o mundo todo, a situação de todo mundo que precisa, mas eu precisava começar de alguma forma. E aí eu comecei jogando tudo isso nas redes sociais, contando o que aconteceu e pedindo a ajuda de outras pessoas para que eu pudesse levar o café todos os dias. Olha que legal. Começou na quarta-feira, que era o seu dia de né, e como é que foi fazendo. esse movimento? Porque rede social a gente tem isso, a gente fala muito isso. Tem gente que fala assim, nossa, mas vocês não têm preguiça de ir pra rede social, né? Vocês são médicas. Eu falo, gente, a rede social serve para tudo hoje em dia. Serve pro mal, né? As fake news, que tem sido um combate extenso nosso aqui no podcast, mas serve também para o bem, né? Bem. A gente sabe que tem corrente do bem. Isso. E que o meio social, o meio digital é uma forma de ampliar, porque às vezes a gente não consegue mais, né? Assim, você consegue pegar nos vizinhos, nos amigos, mas essa rede social aqui amplia, né? As suas vontades. Na verdade, eu nem tinha rede social. Eu criei por causa disso. Olha que legal. Né? Eu falei assim, o único jeito que eu tenho de alcançar um número de maior de pessoas é criando mesmo, sim, né? Abrindo uma rede social e contando sobre isso. E eu lembro que as primeiras pessoas que me ligaram, quando eu contei essa história, me ligaram para me criticar. Mentira. Para falar que... Por que Pelo eu ia... amor de Deus, que você já estava arrumando confusão, sim, né? Por que isso, né? Acho que você precisa cuidar de você. Não tem que olhar para o próximo. Você precisa de cuidado. Você precisa de atenção. A pessoa não entendeu nada. Só que eu falei assim, não, mas eu não existo sem o próximo. Eu não vou conseguir nem comer lá no hospital se eu não ver que outra pessoa também comeu a mesma coisa que eu. O meu lanche não vai ser diferente, né? Então, eu agradeci. Né? Aquela pessoa manifestou ali a opinião dela, mas graças a Deus milhares de outras pessoas me ligaram e Renata, eu quero te ajudar, eu quero fazer alguma coisa. E você sabe o que eu acho engraçado nessa fala? Porque o fato de você ajudar o outro não significa que você está se omitindo. Muito pelo contrário, como eu disse aqui, ela estava tratando o sofrimento dela, gente. Sim. Mas assim, apesar de estar levando a comida, você também está tratando. Então parece que você está se anulando. Eu neguei o meu problema, vou canalizar aqui para o outro. Não é isso. Eu acho que teve pessoas que acharam que eu estava fugindo da situação. Eu não estava fugindo da situação. Eu estava lá no hospital que eu fazia o tratamento. Sim. Às vezes eu me envolvia tanto com os pacientes que as enfermeiras precisavam ir lá fora me buscar. Renata, é a hora da sua quimioterapia. Vamos para lá. E eu ia. Não tem erro nisso também, né? Até para
desmistificar um pouquinho aqui, porque muitas vezes a gente conversa com os pacientes, achar alguma coisa que lhe dê prazer durante um processo que é difícil, sim, é ótimo, por faz que muito não? bem. Tem gente Você não tem que pensar em doença o dia inteiro, né? Porque parece que assim, você tem que fazer uma imersão na doença. Agora, eu sou um paciente oncológico, não me distraia, né? Eu não posso fazer mais nada, é só pensar em doença, na cura, o que eu vou fazer pra mim. Não, gente, a vida não para, né? Então, que bom que você conseguiu achar algo que faça sentido não só pra você, como pra outras pessoas também, né? Quando a gente já acha pra gente, já é super importante, né? Porque tem gente que passa por esse processo sem entender absolutamente nada. Não se melhorar e muito menos melhorar os outros. Então, você conseguiu as duas coisas. Foi. E eu lembro que tinha uma paciente que eu chegava no hospital e ela não gostava de mim. Ela virava a cara, fechava a cara. A chata chegou. Você era chata. Eu era chata. E um dia eu não dei conta. Né? Eu precisei chegar e perguntar, né? Se eu tinha feito alguma coisa, pedir desculpas. Ela falou assim, você não tem motivos para sorrir. Você é muito chata, você chega aqui sorrindo, você faz a quimioterapia e você volta para casa sorrindo. Você tá me incomodando, né? É, bem isso, né? Olha só. E ela sempre, assim, com a cara muito fechada, muito infeliz, né? A gente tentava aproximar, mas não tinha jeito. E eu falei assim, não, mas eu tenho um motivo para ser feliz, sim. Olha, eu tô fazendo um tratamento, né? Eu trago um lanche todo dia que alegra tantas pessoas, que alimenta tantas pessoas, né? Eu tenho minha família comigo, não me falta nada. Por que eu não tenho motivo para ser feliz? Mas você tem aquela doença. Eu falei assim, não, como assim aquela doença? Qual doença? Eu tenho câncer, que é o mesmo da senhora. Maravilhosa. Aí eu peguei na mão dela e falei assim, olha, quer saber? Estamos juntas. Isso. Eu não vou desgrudar da senhora. Aonde a senhora for, eu vou atrás. Perfeita. E assim, ela ficou muito nervosa comigo, mas com o passar dos dias, né, do tempo, ela foi acostumando e foi entendendo. E o dia que ela chegou lá no hospital sorrindo, sabe? Outra não vitória, tem preço, sabe que foi o amor muito especial. contagia, Foi muito né? especial. O amor contagia. Contagia, assim, não tem jeito de ficar do lado de pessoas sorrindo e ficar com a cara feia eternamente. Isso. Alguma hora, essa expressão labial vai mudar. Vai mudar para um sorriso. E mesmo que, olha que movimento incrível, hoje o podcast, Renata, ele tem essa função. Muita gente torceu o nariz aqui, você foi falando, me veio na memória um ano atrás, nós somos um bebê de um ano. E há um ano atrás, era comum que as pessoas, né, que viam um movimento meio da Grazi, de um projeto que nasceu puramente genuíno mesmo, de querer fazer a diferença, falar, poxa, vamos falar a língua das pessoas, vamos trazer histórias, vamos trazer coisas que aproximem, para as pessoas se enxergarem ali e não enxergarem só o ator X ou Y passando por aquilo de forma diferente. A vida real, vamos falar sobre os problemas reais, sobre o que acontece nos bastidores. Aí muita gente falava assim para mim e pra Grazi, né? A gente ouviu isso pra caramba. Demais. Gente, o que vocês estão caçando encrenca? Grazi tem 3 filhos, eu tenho 2. Vocês trabalham feito loucas. Você dá aula na faculdade, você... Por quê? Você vai falar de câncer ainda por cima. Isso não adianta. As pessoas não querem escutar. Não querem escutar. Ouvimos muito. E teve gente que ainda falava assim, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que colocar só as notícias felizes, porque o povo não aguenta a tristeza. Ninguém quer ver uma careca, ninguém quer ver uma pessoa falando da realidade do câncer. E aquilo me incomodava profundamente, porque eu dizia assim, e essa questão, já teve gente de falar pra mim, não vou ver, eu adoro você, Mari, adoro você, paciente minha do consultório, mas você, desculpa, eu não vou ver seu podcast, porque ficar ouvindo sobre isso atrai. Isso, como se a doença fosse pegar, né? Se fosse contagiosa, se aquilo. Então, eu acho que a experiência de passar por um processo que tem propósito, você construir um sonho baseado naquilo que você realmente acredita, ele tem... Essa mola, ela é muito forte, porque a gente bloqueia um pouco mesmo dos comentários ao redor e segue pelo propósito. Eu enxergo a sua história dessa forma. Acho que você seguiu pelo propósito, porque o câncer estava ali, estava na sua porta, pediu licença, entrou, estava lá, e você, com a dificuldade, entendeu que podia fazer aquilo ali ficar um pouco diferente na sua vida e na vida do outro, que é maravilhoso, Eu acho né? bonito porque a gente acha que precisa de muito pra começar, né? E você vê que não precisava de quase nada. Não. Então você fala assim, mas eu vou levar um lanche, mas eu vou levar só isso aqui? Só isso aqui já é muito, né? Tem uma representatividade tão grande, tem gente que não tem absolutamente nada. Então, E como é que foi? Que, assim, como é que criou? Porque
a Renata, vou convidar todo mundo para seguir o Instagram dela lá, porque é muito legal, chama Amor que Cura. Como é que esse movimento cresceu e exponenciou? Então, tudo começou com o café, aí a partir daí acontecia alguma coisa, meu médico sempre comentava, Renata, a gente está com um probleminha com um paciente, você não quer ajudar? Será que você não pode ajudar? Eu preciso visitar um paciente, ele não está me atendendo, ele não vem, quer ir na casa dele comigo? E acabou que eu e meu médico viramos grandes amigos, sabe? Legal. E nisso eu quero ir com você. E ia, e ouvia, e conversava. Primeiro ele ligava pro paciente, perguntava, né, se eu podia ir. E nisso, um dia, eu lembro que o Cadu falou assim, Rê, a gente tá com uma paciente, ela tá com um problema em casa muito sério, o marido dela saiu de casa, ela tem criança pequena, e ela quer desistir do tratamento. E eu acho que você consegue ajudar, conversar com ela um pouquinho. Eu já falei com ela de você. Você senta com ela, conversa, né? Eu falei assim, não, claro. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Eu preciso saber alguma coisa. E ele comentou comigo que o marido dela tinha abandonado ela. E eu falei assim, o meu marido me abandonou ontem. Ele me mandou embora de casa ontem. Com você? Comigo. Aconteceu com você? Aconteceu comigo. Então, peraí, você foi consolá-la e você tinha... o médico tinha me pedido para consolar uma paciente que tinha sido abandonada. Só que isso tinha acontecido um dia anterior comigo. Olha. Era como se ele estivesse falando a minha história. Só que eu não tenho filhos. Aham. Aí ele tá assim, não, como assim, Renata? Eu já te consultei, você já passou por aqui, você já passou pela psicóloga e você não falou nada? Eu falei assim, mas eu achei que não precisava contar. Não é uma coisa que eu preciso sair espalhando. Ele, você tá bem? Eu falei assim, tô bem. Não, vamos conversar. Espera, muda tudo, vamos conversar. Falei assim, eu estou bem. Eu estou vivendo um momento que eu preciso me amar e cuidar de mim. Se eu tiver tempo lá na frente, depois que eu terminar o tratamento, eu choro. Agora eu não vou chorar e não vou sofrer. Eu preciso me amar primeiro. Uau. E é engraçado, Uau. reforçando as estatísticas, né? Existe uma taxa de abandono altíssima, né? De mulheres, né? Altíssima durante o tratamento. Que coisa... É deplorável, triste. né? Assim, é de uma fragilidade do outro lado, né? Seja homem ou mulher, porque parceiro ou parceira. É uma fragilidade do outro lado, porque a hora que a gente expõe a nossa vulnerabilidade é que a gente testa, né, a força do outro mesmo de lidar com isso. E a gente percebe que, infelizmente, isso é uma estatística muito ruim. A gente sabe que não há esse reforço acústico do outro lado ali. Mas, puxa vida, e aí? Você foi abandonar... Seu marido... Ele pediu que eu fosse embora, porque ele não ia parar a vida dele para cuidar de mim. Então eu fui frase? Então eu saí com a roupa do corpo e fui para casa da minha tia. Nossa. Mas você sabe que, olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu acho que há males que vêm pro bem. Sim. Porque, assim, é bom porque eu acho que essas situações graves da nossa vida jogam um holofote em problemas que às vezes a gente não tinha visto antes. Como que a gente tem um parceiro ou uma parceira que tem esse pensamento, né? Assim, não vou parar a minha vida por você. Não é uma companhia, né? Assim, não é uma parceria de vida. Então, que vai embora mesmo. Que vai embora. Né? Então, e foi pra mim ótimo. Quanto tempo você foi ótimo? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Vocês não tinham filhos, Não. mas enfim... Tinha uma relação. Sim. Meu Deus do céu. É impressionante. E aí, como é que você lidou com isso? Não vou falar que eu não sofri, claro que eu sofri. Mas eu escolhi não parar a minha vida, não me entregar, ter depressão, ficar em cima de uma cama só chorando, né? Porque não era o momento. Né? É um tratamento muito sério. Sim. E eu precisava continuar. Né? Você estava fazendo quimioterapia, né? Eu estava na segunda sessão de quimioterapia. Nossa, mãe. Então, assim, eu precisava caminhar. E foi isso que eu fiz. E aí, eu lembro que eu ainda temei. Falei assim, não, eu quero conversar com essa paciente. Ele, não, você não vai conversar. Falei assim, eu vou conversar. E aí, liguei para ela e marquei de encontrar com ela. E conversei e falei, olha, vamos juntas. Tá? A dor é a mesma, né? O tratamento é o mesmo. E você não tem motivos para desistir. Eu lembro que eu citei uma passagem da Bíblia que fala, né, que o Senhor, em Isaías, fala que o Senhor é o nosso marido, que Ele cuida da gente. E quem é o homem para confiar no homem? Né? Então, eu não estava confiando em homem nenhum. Eu estava confiando em Deus. E que ela confiasse também, independente de religião. Que ela confiasse. Que Ele cuidaria dela como Ele cuidava de mim.
E com isso eu ligava todos os dias, ela chegava lá no hospital, eu já estava lá esperando, sempre conversando, e ela continuou o tratamento, e a gente continuou o tratamento juntas. Renata, olha que legal, a gente fala tanto isso aqui, que rede de apoio nasce de cada lugar, né? E a rede de às apoio... vezes é um amigo de 10 minutos, Sim, né? Assim, sim. um amigo que você conheceu 10 minutos se torna mais importante do que alguém que você tem ao lado por 10 anos. Perfeito. E o projeto foi só crescendo, Só né? crescendo. Com isso, além desse apoio moral, porque agora você tinha 2 motivos, né? A vida te deu 2 rasteiras aí, abandonada, né? Literalmente uma relação rompida pelo tratamento, durante o tratamento. E, ainda por cima, o câncer lá, que bateu a porta, entrou químio, entrou tudo, saiu entrando, né? Não foi tão sutil assim, não, né? Não. Foi um pouco mais agressivo. E ainda por cima, né, todo esse contexto de pano de fundo aí. E aí, como é que você conseguiu projetar esse projeto mesmo, ou colocar ele em perspectiva com tudo isso acontecendo? Na verdade, foi tudo muito natural. Eu via as necessidades, conhecia, né, os pacientes. Todos os dias eu conhecia um paciente novo. E via que um paciente precisava de uma coisa, outro precisava de outra, outro só queria atenção, outro precisava, né, realmente do lanche, outro precisava de um agasalho. E eu conversava sempre muito com todo mundo, eu sempre fui muito conversada e curiosa. Ia perguntando, o meu médico também sempre me indicava alguém que estava precisando de ajuda, de conversar. E os outros médicos começaram, né? Tipo, Cadu, me empresta a Rê. E aí virou a Rê para todo mundo lá do hospital. E aí, me empresta a Rê, eu tô precisando dela aqui. Eu virei. Isso. E aí tinha dia que eu chegava e a gente entregava o lanche e depois fazia uma roda de conversa. Olha que legal. Sabe? E aquilo, cada um conversava, né? E às vezes chorava, e um tava com medo, o outro tava bem. E um ia ajudando o outro. Como é que você enxerga que essa entrega sua para esse projeto contribuiu para a sua cura? Eu entendo que quando eu tô ajudando o próximo, Deus tá me ajudando e tá cuidando de mim. Eu entendo isso. Porque, assim, o meu tratamento foi muito tranquilo. Eu mesmo falo que é como se eu não tivesse tido câncer, apesar de ter feito quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas foi muito tranquilo, sabe? As pacientes, né? Os pacientes que eu acompanho no dia a dia, né? É internação, é intercorrência, é febre, é uma coisa, é outra, fora as outras dificuldades que tem, né? Fora do tratamento. E não aconteceu nada disso comigo. Eu tive um suporte muito grande, que é a minha família, né? Todo aquele cuidado, aquela proteção, não me faltou nada. Então, para mim, foi muito, muito tranquilo. Acho que foi Deus, né, dando uma ajudinha para dizer, ela tá ajudando tanto, deixa eu segurar essa aqui. Eu não tenho dúvida. Eu acho que tem ferramentas que a gente precisa lapidar, né? Tem coisa que a gente, às vezes, até nasce com o dom, mas lapidá-lo é a questão de evolução do ser humano. Sim. E você sabe uma outra coisa que eu acho também, que a gente até já falou um pouquinho? Quando você cria um propósito durante o tratamento, algo que te muda o foco, o olhar, eu acho que isso muitas vezes, não estou falando que é sempre, mas muitas vezes ajuda. Porque ficar também controlando os níveis lá dos exames e checando antes do médico, deixa eu comparar, porque tem paciente que já chega com as comparações, fala, eu vi que aumentou isso aqui, você acha que isso tem relevância? Deixa isso para eu acho que é cada macaco no seu galho, o médico vai cuidar dessa parte. E aí eu acho que quando você acha esse propósito que te desvia essa preocupação que não era para ser sua, acho que ajuda mais. Você não tem Eu também acho. Com certeza. Porque você tá fazendo outras coisas, você tá ocupando sua mente. É uma terapia, né? Eu acredito. Agora a gente já conversou aqui um pouquinho sobre o papel da espiritualidade em si, né? Aqui nós estamos até comentando um projeto lindo que tem a caridade como pano de fundo. Mas a espiritualidade, a religião é outra história. Mas a crença de que existe algo maior, que é sagrado e que nos motiva, que nos inspira e que nos traz essa verdade ou essa busca pela verdade, é uma sensação tão potente e preenchedora que faz com que a gente tenha calma. As pessoas que não têm uma espiritualidade tão trabalhada, né, ou uma crença tão importante, eu não estou dizendo sobre religião, eu estou dizendo sobre espiritualidade, também não é espiritismo, por favor. Quer dizer, na crença de algo maior. Deus, Alá, Buda, na fé de cada uma, né, Maomé, eu acho que a gente tem que lembrar que isso também nutre. E acho que esses movimentos como que você fez aqui,
certamente, o seu caso é o famoso do limão, uma limonada mesmo, porque, né, pegou o limão azedo e falou, não, eu vou até aumentar esse limão aqui, eu vou botar mais água, vou fazer uma limonada giga e vou dividir pra todo mundo um bocadinho aqui, porque tá todo mundo... Vai estar doce, e vai tá a doce. limonada vai estar doce, acredite. Né? Não tenho dúvida nenhuma. Das histórias que você ouve lá, Renata, o que você acha que mais te marca aí? Eu acho que quando eu conheci a ala pediátrica, né, eu fiquei apaixonada, mas é mais sofrido. É muito bom estar com as crianças, mas é uma coisa... A gente não entende muito, né? Por que um ser tão inocente, né? Uma criança precisa passar por tudo isso. Então, acho que mexe muito as histórias das crianças. Igual esses dias mesmo, eu fui visitar um paciente lá em Ribeirão das Neves e uma mãezinha me ligou e falou assim, Rê, você tá por aqui? Eu falei assim, não, eu tô longe. Mas você tá precisando de alguma coisa? Qualquer coisa eu peço voluntário, eu dou um jeito. Não, Rê, a minha filha, ela quer despedir de você antes de partir. Ela falou que ela não vai embora antes de te dar um abraço. Nossa. E isso é muito duro, né? Tanto para a mãe, com certeza, quanto para mim, né? Eu falei assim, não, eu tô indo para aí, eu, né, larguei o que eu estava fazendo e saí correndo e fui pro hospital. E, assim, aquele corredor ficou enorme, sabe? Porque eu não queria chegar naquele quarto e despedir. Então, assim, é bem difícil para mim lidar, né, com essa separação, assim, das crianças. Porque criou um vínculo, né? Sim. É a tia Rê, é a tia da dancinha, é a avó. Mas você né? sabe que aqui no Então, POD a gente aprendeu que criança... a gente aprende muito com criança o tempo todo e eles sofrem muito menos do que a gente. Muito menos. Porque, por que a gente sofre vendo criança? Porque a gente fica lá na frente pensando assim, nossa, esse tem tanta coisa para viver ainda, né? Assim, tanta coisa que ele tá deixando de viver agora, né? Uma infância que foi interrompida, pelo menos parcialmente. E a criança, a preocupação dela é muito pontual, né? Ela não pensa nesse futuro que a gente sofre muito de antecipação, né? Essa ansiedade. Então, eles não têm, eu acho que eles ensinam o tempo todo. Mas eu não tenho a mínima condição também. E hoje, o Amor que Cura, essa proposta maravilhosa, qual é o alcance do projeto hoje, já instalado? Como é que vocês trabalham? Como é que funciona o projeto? Até para inspirar quem está ouvindo, já que essa história é tão bonita, a gente realmente gostaria de exponenciá-la, né? Ou seja, ampliar essa ação, não só no projeto da Renata, mas para você que está em casa e achou sentido nisso daqui, falou, poxa, eu tô aqui, às vezes estou lá no interior de Minas, que felizmente o podcast tem um alcance nacional e a gente fica muito feliz com isso. Obrigada aí para todo mundo que de norte a sul, leste a oeste aí do país, que manda recado pra gente. A gente fica super, mega, ultra feliz em recebê-los. E a gente hoje conta a história da Renata aqui de Belo Horizonte, mas a gente espera que, quem sabe, um projeto lindo de nutrir outras pessoas, possa nutrir as suas ideias aí também. E conta pro povo, lado, né? Tem alguma coisa para fazer. Com certeza. Como é que tá o Amor que Cura hoje? Então, hoje a gente atua em 7 hospitais, né? A gente continua sendo um grupo de voluntários, eu ainda não me formalizei, estou fazendo esse processo todo agora. E a gente procura, né, dar esse apoio com todo o amor, com todo o cuidado, não só aos pacientes, mas também à família, que precisa muito de um suporte nesse período, né, do tratamento, do diagnóstico. E a gente precisa muito de ajuda para manter, né, que são as doações. O custo do lanche, né, do café da manhã, é R$600 por dia. E nós fazemos isso há 11 anos, todos os dias, graças a Deus. E conto mesmo com a ajuda. A gente precisa de roupa, né, cesta básica, leite, suplemento alimentar. Precisa de tudo. De tudo, né? Tudo. A gente tem pacientes, né, que vêm com a roupa do corpo e passa 6 meses aqui. Só não falta amor, né, Renata? Não pode faltar. Não eu tenho certeza, porque ele cura, não cura? Ele cura. Eu tenho certeza absoluta que ele cura. Eu falo que bom de falar de câncer é que... Primeiro, porque quebrar tabus é muito importante, é gostoso. É o desafio todo dia meu e da Grada, acho que eu olhar aquela notícia fake news e a gente falar, essa não, pelo amor de Deus. Mas nos posicionamos aqui e falar da potência que tem as pessoas que passam por esse processo, de como que
realmente a gente enxerga coragem. Coragem não é ausência de medo, é ir com medo mesmo, tá? Pra quem tá em casa falando assim, poxa, mas ela era socióloga, não, e ela não teve medo do câncer. Claro. Renata, conta pro povo que teve, por favor. Claro que eu tive. Recado, Renata, pra todo mundo que tá escutando aí, tá precisando escutar uma palavrinha de amor e de incentivo. Então, eu tive medo, sim, né? Eu tive momentos, assim, de achar que não ia dar conta, de ficar fraca, de querer ficar deitada, mas lembrava que eu era a tia do café e precisava ir pro hospital e eu ia assim mesmo. Mas com certeza a gente tem medo, né? A gente sofre muito com o sofrimento dos nossos familiares, mas uma coisa que eu quero deixar é que não desista, mesmo com medo, né? Mesmo sem dinheiro, mesmo achando que foi abandonada, né? Sempre vai ter alguém perto de você. Vá, né? Obedeça seu médico, faça tudo que ele pedir para você fazer, que com certeza tudo vai dar certo, né? Não tem como errar. Tenha mais fé, mais esperança na vida, no próximo. E se precisar de alguma coisa, eu também estou aqui para ajudar. Ai, que linda, gente. Eu tô apaixonada com a história do Amor que Cura aqui, porque assim... né? É um projeto incrível, parabéns, tá? Como ser humano mesmo, acho que a gente... Achar na nossa dor ainda um jeito de ressignificar e olhar para a dor do outro. Isso aí. Isso no mundo hoje em dia vale ouro, porque a gente passa pelas pessoas e não enxerga. Né? Então, enxergar o outro, principalmente no momento que você precisa de tanta atenção, é de uma grandiosidade que não tem tamanho, né, Renata? Você tá de sem parabéns dúvida nenhuma. por isso. E conte conosco para exponenciar esse projeto. Nós vamos deixar os links, divulgar aqui com certeza. No Instagram. Que é muito importante. Eu acho que né, essa iniciativa de expansão, a gente, né, quem está lá nos ouvindo agora, vocês estão cansados de ouvir, Grazi, e eu dizer o seguinte, pelo amor de Deus, vocês compartilham fake news como ninguém. A hora é agora. Vamos compartilhar a ideia da Renata, já que a ideia é ajudar o próximo, por favor. Isso. Final de ano chegando, a gente quer deixar essa mensagem de esperança, de amor, de afeto, de cuidado com o ser humano. A gente está tão carente disso, gente. A gente está precisando tanto desse olhar humano, literal, para quem está do nosso lado. Se não dá para ajudar o Amor que Cura da Renata, dá para ajudar o seu semelhante aí pertinho de onde você tá, dá para compartilhar esse vídeo, fazer chegar a mensagem nossa e da Renata para mais pessoas. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, coloca aqui o seu feedback para mim, para Grazi, para Renata e para todo mundo, se tem algum né? projeto, né? Porque eu falo que para criar uma ideia basta olhar pro lado, porque gente precisando tem em todos os cantos desse Brasil, né, que é tão desigual. Exato. E pra gente seguir adiante, a gente precisa que você compartilhe para que essa ideia realmente chegue em todos os cantinhos do país, que é o que a gente quer. É isso aí. Né? Vamos continuar falando de câncer em 2025, Grazi? Vamos embora. Com toda certeza. A gente tá igual a Renata, a gente não desiste, a gente espera que esse projeto vá só alcançando cada vez mais e mais pessoas, que a gente tem certeza que precisa saber informação de qualidade, porque as informações atravessadas e as fake news estão por aí. Então fique com a gente, porque aqui a gente pode falar de câncer sim.